muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Mais de 1.000 mulheres do campo se reuniram em Goiânia para trocar experiências, mostrar os negócios e celebrar a força feminina no agro do estado. O terceiro encontro Mulheres em Campo reuniu mais de 1.000 mulheres do agro em Goiânia. São produtoras rurais que representam pelo menos 100 municípios goianos. O evento, promovido pelo Senar Goiás, comemora o crescimento do número de participantes e a importância do programa na vida da mulher do campo. O principal objetivo de trazer essa feirinha é mostrar que somos produtoras rurais. Não importa se plantamos 1 hectare ou 10 mil, se produzimos o nosso produto em grande escala ou em pequena escala. Todas são pertencentes, todas fazem parte do agro. Então, estar todas juntas num evento desse mostra que todas somos mulheres. Não importa o tamanho, mas sim o que importa é a qualidade do nosso trabalho como produtora rural. Produtoras rurais e empreendedoras que participaram de cursos do Senar trouxeram para o evento uma feira de produtos feitos no campo. São artesanatos, doces, bebidas, geleias, conservas, produtos de beleza, mel e derivados. Uma forma de transformar conhecimento em oportunidade de negócio. A Keila comemora a venda de doces produzidos na fazenda que fica em Americano do Brasil. Começou há 3 anos e já tem doces sendo exportados. A gente fazia os doces, né, em casa já para acolher família, parentes, e de repente surgiu a ideia de fazer para comercializar. E deu certo, foi um sucesso. E veio o treinamento do Senar, né, que ajudou bastante a gente lá na propriedade. A gente é assistido por 2 cadeias, a Bovinicultura de Leite e a Agroindústria. A Jennifer e o marido deixaram os empregos com carteira assinada e depois de cursos oferecidos pelo Senar se dedicam exclusivamente à produção de utensílios e artesanato em madeira. A família inteira é envolvida aqui no negócio. E aí a gente procura sempre estar divulgando, participando das feiras, né, que o Senar também ajuda. E aí a gente vai trabalhando e fazendo contatos, né, para crescer o negócio. A programação contou ainda com palestras, sorteios e momentos de troca de experiências. Nesse ano, os cursos do Senar já formaram em Goiás mais de 25.000 mulheres e em torno de 80.000 desde 2022. Nós temos as produtoras rurais, que são associadas aos sindicatos, que já participam da vivência dos sindicatos, mas também temos as egressas dos nossos treinamentos, as produtoras que são assistidas pelo nosso programa de assistência técnica e gerencial, as meninas que são participantes do nosso programa de jovens, então elas também vêm participar desse tipo de evento. Aqui elas pertencem, aqui elas se reconhecem umas às outras, aqui elas se reconhecem com as 20 produtoras que estão ali na nossa feira de produtoras ao fundo, comercializando seus produtos, levando a renda para suas famílias por meio da atividade que elas realizam ali no campo. O evento valoriza a força e a ousadia da mulher do campo, que cada vez mais ocupa espaço, gera renda e ajuda a desenvolver o agro goiano. A gente vem percebendo um crescimento muito grande das mulheres. Mulheres estando dentro da porteira e mesmo as que não estão dentro da porteira, elas tiveram um despertar de entender que elas são peças fundamentais na família. A criação de frango de corte requer um manejo adequado que começa muito antes da chegada das aves à granja. Um aviário em Tanabi, no interior de São Paulo, mostra como é a fase mais delicada desse processo e também o rigoroso controle sanitário que cerca a atividade. Estes pintinhos têm apenas um dia de vida e fazem parte do lote mais recente desta granja, em Tanabi. Eles estão na fase de alojamento, que vai até a primeira semana de vida. Durante este período, os cuidados com a climatização do aviário e com a alimentação são redobrados. Afinal, as aves ainda estão desenvolvendo o sistema digestivo. Cada setor tem um sistema de identificação de temperatura e ele é acionado de acordo com que essa temperatura ela vai abaixando. O pintinho ele tem uma necessidade de chegar com uma temperatura aí, no primeiro dia de vida que ele chega aqui, em torno de 31 a 33 graus, que é o que ele chega aqui. E ao passo que a vida dele vai aumentando, né, os dias, essa temperatura dentro do aviário vai caindo e para ter um conforto térmico. Neste aviário cabem 40.000 aves. No período de alojamento, o espaço é reduzido para facilitar a climatização. Com o passar do tempo, a área é ampliada.
O ciclo dura em média 45 dias, até que elas estejam prontas para o abate. A área é ampliada porque o espaço vai se diminuindo, ele vai crescendo o frango e você vai ampliando até chegar o aviário completo. Existe todo um cuidado antes de receber os pintinhos. O aviário fica em vazio sanitário, ou seja, sem nenhuma ave aqui, por cerca de 15 dias. Durante esse período é feito o trabalho de desinfecção, tudo para que quando o novo lote chegue, o ambiente esteja propício para o desenvolvimento saudável das aves. O vazio sanitário é essencial, é importantíssimo e é inclusive uma exigência legal, né? Porque justamente tem mudança de fases, né? E para que não haja contaminação do lote que está entrando pelo lote que saiu. O veterinário explica que o manejo no período de alojamento é decisivo para um bom desenvolvimento das aves. São bebezinhos, né? E aí elas exigem assim uma alimentação especial própria para essa fase, né? Para terminar o seu desenvolvimento e depois entrar na fase de crescimento, depois engorda, né? E por fim o abate. E também a questão nutricional com os requisitos nutricionais de cada fase, no caso essa fase de alojamento, e também o acesso a essa alimentação e a água, né? Não pode ter competição, porque se houver competição, esses animais eles não vão conseguir desenvolver, não vão ter acesso à alimentação nem à água e não vão conseguir se desenvolver como deveriam, né? Então essa área de coxo, né, que é a área onde está o alimento, e de bebedouro, ela tem que ser equivalente também ao número de animais. As exportações de soja elevaram os preços do grão aqui no Brasil. Os preços da soja seguem em alta neste começo de setembro, segundo o levantamento do CPEA. O aumento reflete o ritmo aquecido das exportações brasileiras. O bom desempenho dos embarques de grãos e óleo ampliou a disputa entre consumidores internos e externos. Esse cenário também elevou os prêmios de exportação. Os pesquisadores explicam que a valorização do dólar frente ao real fortalece a competitividade da soja brasileira. Com isso, os produtores encontram mais estímulo para negociar aqui no mercado interno. De acordo com dados da SECEX analisados pelo CPEA, o Brasil exportou 9.330.000 toneladas de soja em agosto. O resultado caiu 23,8% frente a julho, mas ainda representou o recorde histórico para o mês. Atentos às recentes valorizações nos portos e no mercado externo, os vendedores brasileiros estão limitando a oferta de milho ou pedindo preços firmes em novos negócios. O resultado é a sustentação das cotações, segundo o CPEA. Por outro lado, a demanda doméstica segue fraca e impede avanços mais fortes nos preços. Os consumidores usam estoques e aguardam o aumento da oferta, confiando na necessidade futura de vendas pelos produtores. A safra deve ser recorde no Brasil e nos Estados Unidos, ou seja, o cenário amplia as expectativas do mercado. Enquanto isso, a demanda externa de milho se aquece e sustenta as negociações brasileiras. As exportações fracas até julho reagiram em agosto, com compras antecipadas do cereal, segundo dados da SECEX analisados pelo CPEA. O aumento da paridade de exportação reforça o interesse de vendas ao mercado internacional e dá suporte ao mercado interno. Em agosto de 2025, o ritmo diário de embarques superou em 18% o registrado no mesmo mês de 2024. O volume exportado também cresceu 13% no período, alcançando 6,84 milhões de toneladas, de acordo com a SECEX. A mandioca registrou a maior valorização semanal desde outubro de 2024 e a gente explica os motivos. A redução da oferta sustentou os preços em alta. Parte dos produtores limitou a entrega devido à baixa rentabilidade das raízes jovens, com até 15 meses de cultivo. Outros agricultores também reduziram o envio às fecularias, impactados pelo clima seco nas principais regiões produtoras, acompanhadas pelo CPEA. Esse cenário restringiu ainda mais a disponibilidade de matéria-prima e fortaleceu a elevação das cotações no mercado nacional. Entre os dias 1 e 5 de setembro, o preço médio nominal da tonelada posta à fecularia alcançou R$ 467,43 no prazo. O valor equivale à alta de 2,9% em relação à semana anterior. Apesar do avanço recente, a cotação ainda está 18,4% abaixo do registrado em igual período do ano passado, em termos reais.
Um torneio leiteiro no interior de Goiás registrou uma marca inédita no estado. Uma vaca holandesa produziu 343 quilos de leite em 3 dias, uma média diária de 114 quilos. É na fazenda Coqueiros que fica a criação do gado leiteiro da raça holandês. O sistema é de compost barn, ou seja, as vacas ficam confinadas neste galpão, aberto pelas laterais e com um sistema de controle de temperatura e umidade. O dono dos animais é o seu Cláudio Pereira, que mexe com gado leiteiro há mais de 30 anos. E recentemente teve uma surpresa agradável demais. Uma vaca dele conquistou uma marca histórica em Goiás, a de maior produtora de leite. 343 quilos em 3 dias, com uma média de 114 quilos diariamente. Segundo o fazendeiro, não existem relatos anteriores com uma produção diária tão grande. Um vídeo postado nas redes sociais mostra a felicidade do seu Cláudio. Ele comemorou abraçando as filhas e a mãe dele. Essa é a Estrela, a manhosa, uma vaca holandesa de 4 anos e meio e que foi a vencedora do torneio leiteiro. Seu Cláudio, conta pra gente aí um pouquinho da história dessa vaca. Ela foi criada aqui na fazenda mesmo? Sim, essa vaca foi nascida e criada aqui na fazenda. A gente inseminou a mãe dela, ela nasceu aqui. O Douglas cuidou aí desde bezerra até a gente ter essa grande novidade aí, essa, vamos dizer, satisfação de uma vaca dar o leite que ela deu lá no torneio. Atualmente, o plantel é de 100 vacas holandesas em lactação e juntas produzem diariamente 4.500 litros de leite. Isso significa que a média aqui na propriedade é de 45 quilos de leite por vaca, uma média acima da nacional. E isso tem uma explicação. O segredo, eu acredito que é genética, bem-estar animal, que hoje a gente investe muito nisso aqui, e orientação dos técnicos, que a gente faz todo um balanceamento de ração, tudo. Com o melhoramento genético dos animais, o resultado foi em vacas mais resistentes e que produzem mais leite. O seu Cláudio apostou num sistema inovador e totalmente robotizado para a lida diária. Tá vendo esse equipamento aí? É um robô elétrico que de meia em meia hora se desloca da base e de maneira programada vai até o fim do galpão e volta arrumando a alimentação dos animais. Isso para evitar desperdício de silagem. Repare só, tudo é automatizado. Ninguém opera o equipamento e não é só isso. A ordenha é toda operada por uma máquina também robotizada. A vaca entra sozinha, sem precisar de um vaqueiro, e começa o trabalho de ordenha. Isso aqui é um chip que ele identifica no robô, e ali o robô sabe a quantidade de leite que ela vai dar naquela ordenha, a quantidade de ração que ela precisa comer, e me dá todas as informações. Se vaca for adoecer, se vaca tiver mastite, ele é um sistema muito completo. Geralmente, as vacas são ordenhadas de 3 a 5 vezes no dia aqui na fazenda. E a gente acompanhou também uma ordenha da manhosa. É de impressionar. Depois de 7 minutos na ordenhadeira robotizada, a quantidade de leite chegou a 31 quilos de uma única vez. Esse leite dessa vaca realmente surpreendeu a gente. Porque tem tanto que eu emocionei desde o primeiro dia, porque quando eu comecei aqui a tirar leite, eu comecei do zero. Então eu pegava vaca emprestada dos outros, era vaca de 4, 5 litros. Mas já tinha assistência técnica. E o pessoal sempre me perguntava, Cláudio, o que é seu sonho? O que você vai, aonde você quer chegar? Na época eu falava, se eu tivesse 10 vacas com 10 litros para dar 100 litros de leite, eu já estava realizado. Hoje, depois de 30 anos, eu consegui tirar 100 litros de leite de uma única vaca. E se engana quem pensa que os animais sofrem para produzir. Isso é resultado de genética, alimentação, cuidados e também bem-estar animal. A gente tem os equipamentos aqui, que são os ventiladores, aspersão, que são os ventiladores tudo controlado por temperatura, tudo. Então, assim, se fez calor, eles aumentam a ventilação. Se diminuiu, eles diminuem. Então, assim, são os equipamentos hoje de primeira ponta que a gente tem aqui dentro do barracão para ajudar nesse bem-estar das vacas. Mais um exemplo de quem tem amor pelo agronegócio, né? Bonito de ver. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta terça-feira em todo o Brasil.
Nessa terça, a atuação de um ciclone extratropical no litoral do Rio Grande do Sul organiza uma nova frente fria e continua provocando áreas de instabilidades no sul do país. Esse sistema, somado ao avanço de um cavado meteorológico em níveis médios da atmosfera, mantém as condições de chuva na região e de tempo instável durante o dia. No sudeste, a frente fria avança em direção ao oceano, perdendo força, enquanto a circulação de ventos úmidos do oceano mantém as instabilidades no litoral do Espírito Santo. Já no centro-oeste e nordeste, o calor e o ar seco predominam no interior, mas com chance de pancadas isoladas em algumas regiões. No norte, a combinação de calor e umidade continua mantendo áreas de instabilidades, principalmente na faixa oeste. Na região sul, o céu continua mais carregado entre a metade norte do estado gaúcho, Santa Catarina e do Paraná, entre a madrugada e manhã. À tarde, as nuvens diminuem e o ar frio avança. No sudeste, nebulosidade maior no sul e oeste de São Paulo, além do litoral do Espírito Santo. No interior paulista e mineiro, o sol predomina. No sul e oeste do Mato Grosso do Sul, céu encoberto pela manhã, mas que volta a abrir à tarde. Em Mato Grosso e Goiás, sol e poucas nuvens durante o dia. Já entre o litoral da Bahia e do Rio Grande do Norte, o tempo deve ficar mais fechado, enquanto no interior, sol e tempo seco predominam. E essa condição também se mantém para o Tocantins, Amapá e centro-leste do Pará, enquanto no Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, a nebulosidade aumenta. No sul, pancadas de chuva moderada forte com risco de temporais ainda continuam no norte gaúcho, Santa Catarina e no Paraná durante a madrugada e manhã. À tarde, as instabilidades perdem força. Chuva fraca e isolada no sul e oeste de São Paulo, além do litoral do Espírito Santo. No fim do dia, também pode chover na Costa Verde, área serrana e metropolitana do Rio, além das regiões dos lagos. Interior de São Paulo e Minas continuam com tempo firme. No centro-oeste, também há previsão de pancadas fortes e isoladas no sul e oeste do Mato Grosso do Sul, durante a madrugada e manhã. À tarde, tempo firme. No noroeste do Mato Grosso, podem ocorrer algumas pancadas isoladas no fim do dia. Chuva moderada forte ainda no litoral do Nordeste, entre o sul da Bahia e Rio Grande do Norte. No interior, tempo firme. E na região norte, pancadas irregulares no Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, além do noroeste do Pará, podendo ser fortes em algumas regiões. E na região norte, pancadas irregulares no Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, além do noroeste do Pará, podendo ser fortes em algumas regiões. São esperadas rajadas de vento de 40 a 50 km por hora em boa parte do Brasil. Na região sul, essas rajadas podem ocorrer de maneira moderada em toda a faixa leste, associadas ao ciclone. No sudeste, essa condição pode ocorrer também, em São Paulo, Rio e Minas. No sudeste, essa condição pode ocorrer também, em São Paulo, Rio e Minas, com rajadas de até 70 km por hora, principalmente no sul e Triângulo Mineiro, além do norte do Mato Grosso e do sul de Goiás ao longo do dia. Tempo muito seco em algumas áreas do oeste e interior de Goiás, além do sul do Tocantins e oeste da Bahia, com umidade relativa do ar em emergência abaixo dos 12%, o que aumenta o risco de queimadas e o desconforto respiratório. Grande parte do Brasil Central ainda continua com padrão de tempo muito seco. Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, oeste da Bahia e de Minas, grande parte de São Paulo e do interior do Nordeste, com índices que podem ficar abaixo de 30% e 20%. Em relação às temperaturas, as máximas não devem passar os 20 graus em Porto Alegre, 30 em São Paulo e em Vitória, 31 em Belo Horizonte, 35 no Rio, 29 em Salvador, 36 em Goiânia e em Palmas, 29 em Campo Grande e máximas de até 37 em Cuiabá. O tarifaço dos Estados Unidos traz reflexos importantes para o café brasileiro. Os envios brasileiros para o mercado norte-americano caíram de forma expressiva em agosto. Quem chega para atualizar tudo para a gente é o Márcio Ferreira, que é presidente do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Secafé. Bom dia, Márcio. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Record News Rural. Eli, bom dia. Prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer o nosso também. Bom, um mês de tarifaço. Qual foi o impacto desse período para o nosso café? Em relação aos Estados Unidos, nós tivemos um impacto grande, aí eu queria destacar em dois tempos, né? O tarifaço começa a ser aplicado a partir do dia 7 de agosto. E é interessante notar que no dia 6 de agosto, a Bolsa de Nova York estava 286 e a Bolsa de Londres estava 3.340. No dia 31 de agosto, a Bolsa de Nova York pulou para 386, ou seja, subiu 33%. E Londres, de 3.340, foi para 4.815, subiu 45%. Em relação à demanda americana, nós tivemos uma queda comparada a agosto do ano passado,
da ordem de 47%, mas aí eu queria fazer uma alusão que a safra de arábica nossa, que é majoritariamente comprada pelo americano, na verdade, ela sofreu uma quebra substancial em relação à última safra. Mas quando a gente compara o agosto, agora, 2025, contra o julho, mês anterior, quando ainda não tinha tarifa, ainda assim você tem uma queda da ordem de 27%. Então, a reação do importador foi não fazer novos contratos e, na medida do possível, atrasar os contratos antigos. Impacto direto nas nossas exportações para lá. Com certeza. Agora, a gente acompanhou, inclusive, a movimentação intensa do setor cafeiro, com trabalho, manifestação constante da ABIX, da ABIC, da BSCA e, claro, também do Secafé. Inclusive, na semana passada, houve uma série de ações em Washington, né, junto aos parceiros do setor privado, com representantes do Departamento de Estado americano, participação de audiência pública do escritório do representante comercial dos Estados Unidos. Bom, tudo isso, claro, todo esse trabalho teve o objetivo de defender a cafeicultura brasileira contra a taxação de 50%. Mas nesse cenário todo, Márcio, o setor ainda tem expectativa de que o café seja isento dessa taxação? Ainda tem um caminho, uma esperança? Sim, a gente tem essa expectativa, como você colocou bem na semana passada, mais precisamente dia 3 e dia 4 ali, desde o início da semana, né, a delegação brasileira estava lá, por parte do Secafé, o Marcos Mato, nosso diretor-geral, que fez a defesa da seção 301 em favor do café brasileiro e contra as tarifas. E também, para nossa felicidade, não seria diferente, a NCA, a National Coffee Association, através de seu presidente, também fez a defesa do café brasileiro bom, ali ficou a nossa participação. Nós tivemos também várias reuniões em termos de buscar direcionamento e o que a gente observou, obviamente, a gente sabe que existe a questão política, que tem uma força muito grande, tem dificultado o trabalho não só do café, do setor privado do Brasil como um todo, junto às autoridades americanas, mas no final ali da semana, o presidente Trump, ele deu uma ordem executiva onde outros produtos, como ouro, acho que outros mais foram isentados, e abriu ali a possibilidade de novas isenções, principalmente para produtos não produzidos no território americano, que é o caso do café. Obviamente que também deixou ali muito claro que isso também vai depender das conversas tratativas junto ao governo de cada país. Então, nesse sentido, valeu muito a pena ter ido, o Marcos ter ido lá, eu acompanhei bastante todas as reuniões, também junto com outras representações do Brasil, e também esse final da semana, no sentido de que a gente deve aprofundar as conversas agora do lado brasileiro, para que essa pequena porta que foi aberta, a gente não deixe ela se fechar e aproveite essa janela e tentar trazer de volta a pauta do ponto de vista governo. Mas a gente, enquanto setor privado, avança e continua acreditando na possibilidade, sim, porque os impactos, o Kelly, da alta de preço é muito grande, tanto para o importador quanto para o consumidor americano. Nós estamos dizendo que a Bolsa subiu até 31 de agosto, 33% em Nova York, né? 45% em Londres, e essa alta não inclui tarifa. Se você pegar a tarifa de 50%, você vai chegar a níveis jamais pagos por um consumidor americano, nem na alta recorde quando foi no ano passado a 448, contra a alta anterior de 1977 de 340. Então, hoje, por exemplo, a Bolsa de Nova York fez um movimento muito interessante, ela teve uma alta muito forte hoje, 380, ela fechou 384. Se você aplicar sobre isso 50%, você chega em 570. E aí inviabiliza totalmente. Os Estados Unidos, obviamente, vai buscar outros fornecedores, mas não há excesso de produção que possa atender essa demanda nos Estados Unidos. Daí a necessidade de se resolver isso o mais breve possível. Lembrando que, no nosso entender, o americano ainda detém uns 2 meses, talvez 3 meses ali de estoque de café do Brasil. Mas isso vai diminuindo a cada dia e essa volatilidade, essa alta do mercado, ela pode continuar, principalmente nesse mercado tão incerto em função das tarifas.
Pois é, então se ainda tem estoque de café brasileiro por lá para 2, 3 meses, a gente pode dizer que a situação para o bolso norte-americano em relação ao café pode piorar ainda mais se essa tarifa não for revertida, né? Então pode complicar ainda mais o preço do café para o norte-americano. Isso num cenário, né, Márcio, que a produção ela está em queda, a demanda sempre em alta. Aqui no Brasil, geada, inclusive no Cerrado, prejudicou a nossa produção e toda essa tarifa, ela causa uma insegurança no mercado. Por isso, muita gente até quis comprar antecipadamente. Nós tivemos aí por parte da Europa e da Ásia, não se trata de aumento de consumo, mas antecipação de pedidos. Não digo nem antecipação, porque, como eu falei, no ano passado o mercado chegou a 448 e no dia 6 de agosto estava 286, então já era uma queda substancial. Mas os importadores, Europa, Ásia e o próprio Estados Unidos, não vinham fazendo novos contratos, Europa e Ásia, em função de que, mesmo com a queda substancial, quando agregado ao custo do estoque, que remete às altas históricas, ainda seria custo muito alto. Mas, uma vez determinada a tarifa de 50%, a gente viu Europa e Ásia realmente antecipando pedidos, no sentido de novos contratos, e até para garantir o nível que o mercado estava ali, 286, de repente eles podem ter, e a gente viu uma ação na Bolsa do torrador comprando na Bolsa, e aí também ajuda a levantar mais o mercado, porque aí entra o torrador comprando, entra o fundo especulador também comprando, e o mercado, como a gente colocou, saiu nesses níveis de 286 para 380, 384 hoje, e a gente realmente tem essa expectativa que, enquanto não houver uma normalização do fluxo, e aí você tem aquela realocação de café do Brasil indo mais para a Europa, para a Ásia, caso as outras origens venham a suprir algum espaço deixado pelo Brasil no território americano, essa confusão gerada, essa insegurança e os aspectos logísticos envolvidos, criam realmente um mercado de muita volatilidade e com tendência de novas altas. Pois é. Agora, se essa tarifa de 50% não for revertida, né, vamos imaginar o pior cenário, curto, médio prazos, quais seriam os caminhos para a gente? No curto, médio prazo, você teria, como eu falei, a realocação. Se alguém vai suprir os Estados Unidos, esse alguém vai deixar espaço na Europa e na Ásia. Então, teria uma realocação. Outro impacto seria uma eventual redução de consumo nos Estados Unidos em função da alta de preço e talvez aumentar cafés de outras origens, principalmente aumentar a participação dos robustas, que hoje estão com a produção em crescente, tanto no Vietnã quanto no próprio Brasil. E aí também prejudicaria o Brasil de qualquer maneira. Agora, a médio e longo prazo, principalmente longo prazo, aí já tratando da safra seguinte, que tem um potencial de ser uma safra bem melhor, e as próximas safras, fruto de preço alto, que traz realmente mais investimento e mais plantio de café, a gente tem visto principalmente no Robusto, na Arábica também, aumento de plantio e plantio em novas áreas, por exemplo, Mato Grosso vem começando a plantar café, principalmente Robusta, um eventual excedente de produção seria péssimo para o Brasil, derrubaria o mercado, não tenho sombra de dúvida, com a ausência de um comprador que representa o nosso maior cliente, 8 milhões de sacas de café do Brasil para os Estados Unidos. Márcio, hoje, a partir das 4 da tarde, vai ser divulgado o relatório mensal com atualização das exportações até o fim de agosto. Bom, e além dessa queda expressiva para os Estados Unidos, tem algum dado que você pode antecipar, um dado que chama a sua atenção? Porque os Estados Unidos continuam na liderança das importações dos nossos cafés em agosto. Então, o que a gente pode trazer de um balanço geral de destaque desse relatório que vai ser divulgado ainda hoje? O relatório que está para ser divulgado, ele vai mostrar essa queda acentuada nos Estados Unidos em relação a agosto, de 47%, mais ou menos, aproximado. Lembrando que também você tem uma safra de arábica menor, então os 47 não é só por causa da tarifa, mas quando você olha o julho, que já estava um mês antes da tarifa, a queda continua sendo de 27%, aí nós estamos falando já no mesmo ano safra. Agora, a gente tem também uma performance muito boa por parte da Alemanha, que aumentou substancialmente comparada principalmente a julho agora, um volume substancial,
E provavelmente, eu ainda não tenho os números, mas provavelmente para o mês de agosto, a Alemanha deve ultrapassar os Estados Unidos. Lembrando que a Alemanha tem uma característica de ser reexportadora, né? Então, obviamente, você tem um aumento de produto industrializado e automaticamente, provavelmente, a reexportação. Não necessariamente para território americano, mas você vai ter. Agora, vai ter com certeza um aumento da Europa como um todo, como market share, comparado com os Estados Unidos, o continente americano, com a queda. E uma coisa que muitos perguntam também, mas se os Estados Unidos não compram, não pode gerar uma baixa de preço com excesso de mercadoria? Como a gente não tem excedente, não haverá aumento de oferta no Brasil, inclusive em função dessas últimas altas, a gente já viu marcas tradicionais brasileiras anunciando aumento aí de 10% a 15% nos preços para os supermercados. Ou seja, aquela tradicional pergunta, vai cair o preço do café para o brasileiro? Está respondido, então. E olha, a gente vê, né, Márcio, que é uma série de fatores que levam a esse resultado de aumento de preço. Porque para o consumidor, às vezes é difícil entender o que acontece. A alta no preço, ela é diária. Como eu estava te falando hoje, por exemplo, quando a gente fala Nova York subiu 1.100 pontos. Nós estamos dizendo que hoje a Bolsa subiu a ordem de $15 por saca. E essa alta é imediata, você tem que pagar o novo preço para poder adquirir o produto. E até chegar na gôndola para o consumidor, isso leva bem mais tempo, né? Obviamente que a alta de preço ela é muito favorável para o produtor. Nós vimos até o dia 6 de agosto, o Conilon estava precificado em R$1.000, a bica corrida, que é adquirida ao produtor. E no dia 31 de agosto já estava R$1.500, uma alta de 50%. O Arábica estava 1.800 e pulou para 2.400, também 33%. Essa alta, como eu falei, ela é diária. Até essa alta chegar para o consumidor final, leva tempo. E aí, às vezes, ele pergunta, então, por que o preço não caiu se a Bolsa, num determinado momento, ela teve uma redução? Exatamente porque a alta vai levar tempo para chegar e a baixa também leva tempo para chegar. A gente tinha um prognóstico, em condições normais, que a partir agora do último trimestre, os preços fossem arrefecendo mais um pouco, favorecendo todos os elos da cadeia, desde o comprador, o exportador, o comerciante, até o consumidor final. Infelizmente, nessa estrutura de bolsa que levou, eu volto a dizer, quase 40% de alta, sem considerar a tarifa, é impossível falar em queda de preço no momento. Márcio, você sabe que a gente segue acompanhando de perto o setor, torcendo para que essa questão com os Estados Unidos se reverta, que aconteça um acordo em breve. E você sabe que você, o Secafé, tem sempre portas abertas aqui no Record News Rural. Muito obrigada por esse panorama completo para a gente. Kelly, eu que agradeço, Secafé, e eu até conversei agora há pouco com o Marcos, a gente vai tentar marcar uma agenda com Brasília para sentar e conversar em relação ao feedback daquilo que nós tivemos lá nos Estados Unidos e ver as iniciativas do governo numa direção de realmente a gente dialogar e aproveitar esse momento em que o presidente americano dá essa ordem executiva e permite que se tenha isenção de produtos, tarifa para produtos não produzidos nos Estados Unidos, principalmente se o governo estiver disposto a dialogar e abrir diálogo de fato dos dois lados, né? É importante demais essa conversa também por aqui, né, Márcio? Vamos fazer um combinado. Assim que tiver um resultado dessa reunião por aqui, vamos nos falar para a gente também deixar todo mundo bem informado aqui no Record News Rural. Muito obrigada mais uma vez. Um abraço, prazer estar com vocês aqui. Prazer, bom dia. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.